Olá, boa noite, bom dia e boa tarde a todos e a todas. Nós somos o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos começando os estudos sobre esse livro aqui, da Dora Encontre, para entender Kardec. E para iniciar os nossos estudos aqui, nós temos a nossa companheira Edith Gomes, do Rio de Janeiro, a carioca, né, Edith? Ela que é militante, trabalhadora espírita lá no Rio de Janeiro. Ela é bancária aposentada, assim como eu, e vai iniciar aqui os nossos estudos falando sobre o prefácio, né? Falando sobre uma outra parte de introdução, que a Dora chama de início de conversa, e depois vai abordar o primeiro capítulo, de fato, do livro, que é a personalidade de Kardec. Então vamos lá, tudo bem, Edith? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, irmãos do Sejus e todos aqueles que nos escutam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Bom, falando do livro, a importância que darei ao que alguém tem a me dizer depende de confiança. Para confiar ou não em alguém, eu preciso conhecer. Foi isso que despertou a curiosidade em relação a Kardec por Dora Encontre, que tem pós-doutorado em Filosofia da Educação pela USP e é uma das poucas conhecedoras de Pestalozzi no Brasil. A verdade é que não conhecemos Kardec profundamente, nem mesmo os adeptos do Espiritismo. O livro que nós vamos estudar é pequeno, de fácil leitura, são apenas 9 capítulos bem objetivos, em que Dora procurou nos apresentar Kardec 200 anos após o seu nascimento. O prefácio é de Alessandro Biguetto, que esteve aqui em nosso canal, falando de Eurípides Barçanufo há alguns dias. Ele disse que Dora procurou contextualizar Kardec, revelando sua vida de homem do século XIX, o século da razão. Conhecendo Kardec, poderíamos entender a sua importância histórica para o Espiritismo. Kardec não foi só um codificador, foi um intelectual que contribuiu muito para a evolução do conhecimento. Kardec era imbatível em lutar pelo que acreditava, demonstrando que o mundo era muito mais complexo do que era possível apreender pelo pensamento materialista. Kardec assumiu o princípio divino como mais racional e coerente para explicar o que existe por trás da vida, da natureza, do cosmos, assim como fez Sócrates. Kardec fez do Espiritismo um projeto utópico de educação, uma educação para a eternidade. Bom, vamos agora ao início de conversa, que Dora introduz, né, o seu livro. Ninguém é tão mal compreendido quanto Kardec, apesar de sua personalidade centrada, sem conflitos, sem complicações e de ter escrito de maneira clara e sem ambiguidades. Sua causa foi inovadora. Usou ciência, religião e filosofia para nos trazer uma nova visão do mundo e das coisas. A personalidade de Kardec, que é o principal nesse momento, né? Ele escreveu muito pouco sobre si mesmo. Era sóbrio, austero, determinado, com grande capacidade de trabalho. Isso nós podemos observar naquele filme, né? De Kardec. Ali aparece a quantidade de trabalho que ele tinha e a determinação dele, né? Era seguro, equilibrado, acolhedor e cordial, extremamente modesto. Jamais quis estar à frente de sua obra. Considerava-se apenas um pesquisador, um organizador de algumas verdades.
Os espíritas, que hoje se encantam com duvidosos e grandiloquentes líderes, deveriam ter sensibilidade espiritual para compreender a envergadura moral de Kardec. A herança espiritual de Kardec. A personalidade dele era fruto de sua herança espiritual. Só sabemos de 2 encarnações, as que ele ficou convicto delas, né? Uma que foi do druida das Galhas, que hoje compreende a França, parte da Bélgica, a Alemanha e norte da Itália. E os druidas eram líderes religiosos e políticos, eram sacerdotes e educadores. A outra encarnação foi a de Jan Hus, um reformador tcheco que viveu entre o século XIV e XV. Foi sacerdote, teólogo, escritor. Buscava o ensino popular da língua. Foi tradutor da Bíblia 100 anos antes de Lutero, buscando democratizar a religião e libertar as mentes do jugo da Igreja. Foi também reitor da Universidade de Praga, assumindo a tarefa de educar a juventude. Jan Hus pretendia um cristianismo mais puro e mais próximo da população. Tinha projetos de reforma política e social. A herança da educação. Kardec foi discípulo de Pestalozzi, um teórico da educação. Estudou no Instituto de Yverdon, na Suíça. Aos 24 anos, escreveu seus primeiros ensaios pedagógicos. Nessa fase, assinava suas obras como discípulo de Kardec. Kardec como educador. Ele tinha um projeto, uma proposta de melhoria da instrução pública. A educação era a obra de sua vida. Não cursou universidade, era autodidata. A vida cultural em sua época se refugiara nas academias e sociedades da ciência. Kardec procurava orientar todos os conhecimentos que dispunha para a prática educacional, como professor, diretor de escola e escritor de livros didáticos e pedagógicos. Podemos encontrar a fonte de todo o preconceito em relação a Kardec. Já naquela época, a educação era objeto de desprezo pela sociedade. Dora acredita que Kardec tinha mesmo que ser educador, porque na educação há confluência de todas as áreas do conhecimento. Rivaio, desde jovem, quis fazer da educação uma ciência. Se Kardec tivesse sido apenas um cientista, poderia ter se restringido apenas ao estudo dos fenômenos. Se tivesse sido apenas um filósofo, poderia ter se embrenhado em especulações de difícil compreensão. E se tivesse sido um religioso, ele poderia ter fundado uma igreja. Mas Kardec fez uma opção, a educação. As qualidades que Kardec tinha como educador: o espírito de observação empírica, a articulação filosófica para formar uma doutrina, a acuidade psicológica de quem entende profundamente o ser humano sem perder a conexão com a realidade, e a linguagem própria da didática, para saber como chegar ao ser humano e ser entendido, tocando a alma e satisfazendo a razão. Assim, encerramos essa parte do capítulo, que é a personalidade de Kardec. Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, tranquilo. Está indo, estou gostando muito. Então, a personalidade dele, ela se encerra aqui, tá? Mas, se você quiser saber alguma coisa, tem alguma curiosidade? Não, eu apenas, como eu já te havia dito, a gente confunde, nós que assistimos ao filme de Kardec, né? E eu já falei para você também, eu tive a alegria, prazer de assistir junto com a Carla
e a Dora encontra em São Paulo, esse filme, e outros companheiros e companheiras do pessoal da Dora lá do estudo. E a gente confunde um pouco, né? A gente vem as cenas do filme à nossa mente quando a gente vai ouvindo, né, a história de Kardec, vai falando sobre Kardec. E não sei se isso é bom ou se é ruim. A sorte é que o filme foi bom. Foi bom. Mas, assim, é muito difícil para a gente entrar na personalidade de Kardec, né? Aliás, como todo ser a ser estudado, né, com essa importância ou não, enfim, é difícil a gente entender exatamente o momento de vida, o pensamento, né, a cultura da época, a conjuntura social e política, para entender, de fato, uma personalidade. E no caso de Kardec, ainda bem que a gente tem esse livro e outros, né? Esse da Dora, muito bom livro. Esse é muito bom. Que vai nos clareando mais ainda, vai nos dando mais maneiras de você compreender essa personalidade, né? Esse cidadão do mundo, né? Ela abordou o que o influenciou, né? O que influenciou o pensamento dele. Então, eu acho que ela traz uma construção de Kardec, capítulo a capítulo. E eu creio que, no final, nós tenhamos uma visão mais clara do que as biografias que nós temos por aí, porque temos a biografia da vida dele, conhecendo a história dele, do pouco que a gente tem, né, sobre a história. Mas... fale. A Dora chega a falar alguma coisa sobre como que foi descoberta, ou como que chegou a ele essa informação de que ele teria sido, além do druida Allan Kardec, o Jean Hus? O Jean Hus foi eu esqueci o nome dele, que estudou, que esteve na França, e nos manuscritos de Kardec, ele buscou essa informação e trouxe para a gente sobre Jean Hus, que é muito comovente a história. A história dele, a parte assim que mais toca, né, ele está no livro, é sobre as cartas que ele escreveu na prisão, em que ele perdoava os que o mataram, né, assim como perdoava os amigos, né, que o traíram. E ele tinha uma grande devoção a Jesus. Era uma personalidade muito bonita, muito assim, lendo sobre Jean Hus, nós conseguimos fazer ver uma semelhança, né, com a história de Kardec mesmo. E dos druidas não tem muita informação pelo tempo, né? Sim. Não, a minha questão é no sentido de saber como chegou essa informação, né? Quem teria passado. A Dora, acho que não sei se a Dora comenta no livro. Comenta no livro, sim. Ela fala que foi... Quer ver? Deixa eu ver aqui. É muito bonita a história desse... Eu busquei mais informações sobre ele, porque me comoveu muito a história. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, onde está? Quando a gente quer alguma coisa... Não, mas pode deixar, depois a gente... Na hora que você achar aí, você vê. Mas ele foi alguém que propunha transformações políticas e sociais, né? Isso. E a prisão de Jean Hus, ela se deu muito por conta disso, né? Da sua visão política e social da época. Eu creio que sim, porque isso ela não abordou isso no livro, sobre essa questão. Onde está?
Infelizmente, quando a gente quer alguma coisa, a gente não acha. Eu acho que é Canuto de Abreu o nome. Canuto de Abreu. Canuto de Abreu é que Isso, relata Canuto, isso, né? eu não encontrei, mas eu lembrei. Ele que relata e ele que buscou essa informação diretamente nos manuscritos de Kardec antes da Segunda Guerra. Canuto Muito de bom. Abreu. E também tem uma história, né? Eu também fui buscar. Assim, cada personagem do livro, né? Quem tem curiosidade vai buscando e a gente vai se envolvendo e descobrindo personagens de uma história que contribuem também para a construção, né, de quem foi Kardec. Não é só o que ela coloca, porque ela procurou fazer um livro bem objetivo mesmo, que foi distribuído na época em bancas de jornal, então não poderia ser tão detalhista, né? Mas quando a gente vai lendo a obra e tem essa curiosidade, né? Aí a gente vai buscando e a gente vai se perdendo assim nas histórias, né, desses personagens. Uma coisa interessante aí é que Kardec não era aquele doutor com várias formações acadêmicas, né? De universidades, como algumas pessoas falam, né? Para tentar engrandecer mais ainda a figura de Kardec, como se isso fosse motivo de engrandecimento, né? Ficaram procuraram muito, né? Tanto pesquisadores brasileiros quanto franceses procuraram um diploma de médico, né? Uma vez que ele se dedicou 30 anos ao estudo do magnetismo. Do magnetismo. E aí acharam que ele era médico, porque eram os médicos que se tinham a esse estudo. Mas não, ele não estudou em universidade nenhuma. Mas tem até um motivo para isso, não porque ele não quis, né? É porque as universidades não eram tão bem vistas por conta da Revolução Francesa, porque Napoleão interferia muito nas universidades, né? Então, os intelectuais da época se refugiaram mesmo nessas sociedades, né, de estudos da ciência. É bem curioso. Agora, em contrapartida, ele foi um aluno de Pestalozzi, né, no Everton, né? Instituto extremamente importante. Né? Isso, bem conhecido internacionalmente. Vários estudiosos de outros países iam lá para fazer suas pesquisas, para conhecer, né, o sistema. É muito impressionante. E ele era inteligentíssimo, né? Kardec. Pois é. E a gente percebe, inclusive assistindo ao filme, né, que fica bem visível ali, né? Essa característica desse empenho dele, né? Essa abnegação, né? Essa disposição para o trabalho, né? Que era um trabalho que se avolumava, um trabalho gigantesco, né? de organização de todas essas informações, o pacote de cartas, os pacotes de cartas, né? Que ele recebia de diversas partes da Europa, né? Do mundo. E, enfim, e dava conta de atender a todas as... É lógico que de vez em quando ele parece que dava uma baqueada, mas tinha uma companheira sempre do lado, né? Que auxiliava. Que é outra coisa importante de dizer, né? Que sempre junto com Kardec ele tinha uma figura importante que era a Amélie, né? Amélie Boudet. Né? Não abordou no filme, eu não estou lembrando, se abordou que ele tenha ficado doente por conta do excesso de trabalho. Não, ele chega no filme conta, rápida passagem, que ele chega a adoecer. Foi bem rápido. Né? Chega a adoecer. Enfim, tamanho a entrega nele ao trabalho, né? E aparecia ele debruçado sobre a escrivaninha com um monte de livros e cartas e ele caindo de sono, né? Sem, enfim, um trabalho
gigantesco, né, hercúleo, que a gente precisa hoje, pelo menos, respeitar. Né? A gente não tem, e o próprio Kardec nos ensina a não idolatrar, a não ter, né, messias entre nós, né, uma figura messiânica. Mas é importante reconhecer a importância e o trabalho desse espírito, né, desse cidadão que foi Allan Kardec. E Hippolyte Léon Denisard Rivail. Né? Até para valorizar mesmo a vida dele, aprendendo a valorizar a vida dele, nós conseguimos entender o valor da doutrina espírita. Então, essa questão que e muitos espíritas não dão o valor real a Kardec, porque consideram que ele já está ultrapassado, porque ele viveu no século XIX e depois dele foram tantos livros, né? Só que ali, em Kardec, além do trabalho dele ser ainda muito atual, ali está a base do espiritismo. Então, nós não podemos nos deter em livros que até servem muitos livros espíritas, né, que se dizem espíritas também. Na verdade, oferece uma receita pronta, né, de autoajuda, mas que essa cura, essa transformação interior, nós conseguiríamos lendo a codificação, por exemplo. Né? Pois é. A obra é muito rica, né? Além dos livros, é importante sempre lembrar, né? Além dos livros mais conhecidos, que são aqueles 5 mais famosos, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois obras póstumas também. Tem uma série de outros livros, né, o que é o Espiritismo, sobre a viagem, né, de Kardec e outras obras, e a série de revistas, né, espíritas escrita todo mês durante uma década. Né? Se você parar para pensar, eu acho que em uma vida nós não conseguiríamos ler toda essa obra. Só essa obra. Em uma vida é quase impossível. Ler talvez, estudar nem tanto. Mas como esse homem conseguiu produzir, né, uma obra desse porte, né? Pois é. O Edith, nós estamos com o nosso programa trabalhando em torno de 1 hora. Se a gente puder diminuir um pouquinho mais, melhor ainda. Mas nós temos ainda alguns minutos. Se você tiver algum ponto a destacar, alguma questão que você achou relevante ainda, fica à vontade. Ou senão você já poderia partir para as suas considerações finais e fechamento aí da exposição, tá bom? Tá bem. Bom, eu acho que um vídeo curto, né? Sendo bem objetivo, como a Dora procurou ser, eu acho que vai ser mais produtivo. Mas eu gostaria de pedir às pessoas para ler, como Dora propôs, antes de ler a obra, conheça Kardec. Porque você não vai só conhecer, você vai entender a importância desse homem para aquilo que a gente acredita, que é o Espiritismo. Seria isso. Muito bom. Obrigada. Tá bom, Edith. Aí, então, foi a nossa companheira Edith Gomes, lá do Rio de Janeiro. Ela que está se dedicando agora mais fortemente para a doutrina espírita e o trabalho assistencial também, né, da Casa Espírita, onde ela frequenta, né, Edith? Eu quero dizer para você que foi uma alegria ter você aqui conosco, né? Espero que todos os companheiros e companheiras do Sejus e quem mais assistir esse vídeo possa também usufruir dessa exposição, pegando aí os pontos importantes de entender a personalidade de Kardec e que aprofunde o estudo não só desse livro, mas de todas as obras que a gente propõe aqui no nosso canal. Tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo. Isso. Tá certo?
E a você, Edith, um abraço também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Também. Tchau.